Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e esse é mais um diário de estudos de um curso em milagres. E espero que essa jornada esteja sendo uma contribuição para você, como tem sido para mim, me fazendo refletir sobre vários aspectos e juntando com várias coisas da minha vida que eu aprendi, descobri, conheci e refletir e se expor a coisas diferentes. Coloca o nosso sistema de crenças à prova e eu acho isso muito interessante. Abrir a mente para receber de outras fontes, outras religiões, outras linhas filosóficas, outros idiomas, enfim, tudo que é diferente, abrir-se para o que é diferente, para ter o nosso sistema de crenças desafiado. A gente só ganha desafiando nosso sistema de crenças, na minha perspectiva. Então hoje a gente vai continuar a leitura no capítulo 4, item 2. Vamos para o texto? Item 2, o ego e a falsa autonomia. É razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego. Como é que a mente fez o ego? Por que a mente fez o ego? De fato, é a melhor pergunta que tu poderias fazer. Não faz sentido, porém, dar uma resposta em termos de passado, porque o passado não importa e a história não existiria se os mesmos erros não estivessem sendo repetidos no presente. O pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento porque o conhecimento é completamente impessoal e exemplos são irrelevantes para a sua compreensão. Olha que interessante isso. Exemplos são irrelevantes para compreender. Não adianta ilustrar o passado com o passado, porque é como se você estivesse usando o passado. Essa é minha perspectiva, tá? Como se você estivesse usando o passado para ilustrar algo que não funciona, mas continua fazendo aquilo que não funciona. Ou usar o passado como algo que você julga que deu certo para continuar fazendo aquilo repetidamente, sem nem ao menos refletir a respeito se existe uma outra possibilidade ou um jeito melhor de fazer aquilo que você nunca considerou, né? Então ele diz, o pensamento abstrato aplica-se ao conhecimento porque o conhecimento é completamente impessoal e exemplos são irrelevantes para a sua compreensão. A percepção, contudo, é sempre específica e, portanto, bastante concreta. Cada um faz para si um ego, ou um ser que está sujeito a enorme variação por causa da sua instabilidade. Faz também um ego para cada pessoa que percebe que é igualmente variável. A sua interação é um processo que altera ambos, que não foram feitos pelo inalterável ou com ele, Deus. É importante reconhecer que essa alteração pode ocorrer, e de fato ocorre tão prontamente quando a interação tem lugar na mente como quando envolve proximidade física. Pensar sobre um outro ego é tão eficaz para mudar uma percepção relativa quanto a interação física. Não poderia haver melhor exemplo de que o ego é só uma ideia e não um fato. O teu próprio estado mental é um bom exemplo de como o ego foi feito. Quando jogaste fora o conhecimento, foi como se nunca o tivesse tido. Isso é tão evidente que basta reconhecê-lo para ver que acontece de fato. Se isso ocorre no presente, por que seria surpreendente que ocorresse no passado? A surpresa é uma resposta razoável ao que não é familiar, embora dificilmente o seja para uma coisa que ocorre com tanta persistência. Mas não te esqueças de que a mente não precisa funcionar deste modo, embora de fato funcione desse modo agora. Pensa no amor dos animais por suas crias e na necessidade que sentem de protegê-las. Isso se dá porque os consideram como parte de si mesmos. Ninguém despede algo que considera parte de si mesmo. Tu reages ao teu ego de modo parecido com o que Deus reage às suas criações, com amor, proteção e caridade. Tuas reações ao ser que tu fizestes não são surpreendentes. De fato, elas se parecem de muitas maneiras ao modo como um dia reagirás às tuas criações reais, que são tão intemporais quanto tu és.
A questão não está em como respondes ao ego, mas no que acreditas que és. A crença é uma função do ego, e na medida em que a tua origem está aberta à crença, tu a estás considerando do ponto de vista do ego. À medida que tua origem está aberta à crença, tu a estás considerando do ponto de vista do ego. Quando o ensino não for mais necessário, meramente conhecerás a Deus. Acreditar que existe uma outra forma de perceber é a ideia mais elevada de que o pensamento do ego é capaz. Isso porque ela contém o sinal do reconhecimento de que o ego não é o ser. Minar o sistema de pensamento do ego tem que ser percebido como doloroso, muito embora isso seja qualquer coisa menos verdadeiro. Os bebês gritam com fúria quando tu lhes tira uma faca ou uma tesoura, embora eles possam muito bem causar dano a si mesmos caso tu não o faças. Nesse sentido, ainda és um bebê. Tu não tens nenhum senso de real autopreservação e é provável que decidas que precisas exatamente daquilo que mais te feriria. Entretanto, reconheça ou não agora, concordaste em cooperar no esforço de tornar-te ao mesmo tempo inofensivo e útil, atributos que necessariamente vão juntos. Tuas atitudes, mesmo em relação a isso, são necessariamente conflitadas porque todas as atitudes são baseadas no ego. Isso não vai durar. Sê paciente por algum tempo e lembra-te de que o resultado é tão certo quanto Deus. Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradouro podem ser verdadeiramente caridosos. Isso é óbvio quando consideras o que está envolvido. Para o ego, dar qualquer coisa implica em que terás que ficar sem ela. Quando associas dar com sacrifício, só dás porque acreditas que estás de algum modo conseguindo algo melhor e, portanto, podes ficar sem o que estás dando. Dar para receber é uma lei do ego, da qual não se pode escapar, e ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. Toda a sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. A autoestima, em termos egóticos, não significa nada além de que o ego iludiu a si mesmo, a ponto de aceitar a própria realidade, e é, portanto, temporariamente menos predatório. Essa autoestima, entre aspas, é sempre vulnerável à atenção, um termo que se refere a qualquer coisa percebida como ameaça à existência do ego. O ego vive, literalmente, por comparações. A igualdade está além do seu alcance e a caridade passa a ser impossível. O ego nunca dá a partir da abundância, porque foi feito como um substituto para ela. É por isso que o conceito de receber surgiu no sistema de pensamento do ego. Os apetites são mecanismos para receber, representando a necessidade do ego de confirmar a si mesmo. Isso é tão verdadeiro dos apetites do corpo quanto das assim chamadas necessidades mais elevadas do ego. Na origem, os apetites do corpo não são físicos. O ego considera o corpo como a sua casa e tenta satisfazer-se através do corpo. Mas a ideia de que isso é possível é uma decisão da mente que passou a ser completamente confusa em relação ao que é possível na realidade. O ego acredita estar completamente sozinho, o que é apenas uma outra forma de descrever como ele pensa que se originou. Esse é um estado tão amedrontador que ele só pode voltar-se para outros egos e tentar unir-se a eles, em uma frágil tentativa de identificação, ou atacá-los em uma demonstração igualmente frágil de força. Não está livre, porém, para abrir a premissa ao questionamento, porque a premissa é o seu fundamento. O ego é a crença da mente em estar completamente sozinho. As tentativas sem fim do ego para ganhar o reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são inúteis. O espírito, o ser, nosso ser, no seu conhecimento, não está ciente do ego. Ele não o ataca,
simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma. Embora o ego, do mesmo modo, não esteja ciente do espírito, de fato percebe a si mesmo como se estivesse sendo rejeitado por algo maior do que ele. É por isso que a autoestima, em termos do ego, não pode deixar de ser delusória. As criações de Deus não criam mitos, muito embora o esforço criativo possa ser voltado para a mitologia. Porém, só pode fazê-lo sob uma condição: o que ele faz já não é criativo. Os mitos estão inteiramente ligados à percepção e são tão ambíguos na forma e tão caracteristicamente bons e maus, entre aspas, por natureza, que o mais benevolente entre eles não está isento de conotações amedrontadoras. Mitos e mágica estão intimamente associados, já que os mitos usualmente se relacionam às origens do ego e a mágica aos poderes que o ego atribui a si mesmo. Os sistemas mitológicos em geral incluem alguma descrição da criação e associam isso à sua forma particular de mágica. A assim chamada luta pela sobrevivência é somente a batalha do ego para preservar a si mesmo e a sua interpretação do seu próprio começo. Esse começo é usualmente associado ao nascimento físico, porque é difícil manter que o ego existia antes desse ponto no tempo. Então será que a cada vida, para quem acredita em reencarnação, é claro, a cada vida você tem um ego? Será que é isso que ele está querendo dizer? E esse ego deixa de existir quando a gente desencarna? É um questionamento meu aqui. As pessoas orientadas para o ego de forma mais religiosa podem acreditar que a alma existia antes e vai continuar a existir após um lapso temporário na vida do ego. Alguns até mesmo acreditam que a alma será punida por esse lapso. Contudo, a salvação não se aplica ao espírito, que não está em perigo e nem precisa ser resgatado. Será que essas idas e vindas que a gente chama de reencarnação são simplesmente ego, não o ser? E onde está o ser nisso? O ser com letra maiúscula, nosso ser. Estou curiosa agora. A salvação nada mais é senão a mentalidade certa, que não é a mentalidade una, que é própria do Espírito Santo, mas tem que ser atingida antes que a mentalidade una seja restaurada. A mentalidade certa conduz de modo automático ao próximo passo, porque a percepção certa é uniformemente isenta de ataque e, portanto, a mentalidade errada é obliterada. O ego não pode sobreviver sem julgamento e, em consequência disso, é deixado de lado. A mente, nesse caso, tem apenas uma direção, em cujo rumo pode se mover. A sua direção é sempre automática, porque não pode fazer coisa alguma que não seja ditada pelo sistema de pensamento ao qual adere. Não se pode enfatizar com demasiada frequência que corrigir a percepção é meramente um expediente temporário. Só é necessário porque a percepção equivocada é um bloqueio para o conhecimento, enquanto a percepção acurada é um ponto de apoio em sua direção. Todo o valor da percepção certa está na realização inevitável de que toda percepção é desnecessária. É um paradoxo, né? Isso remove o bloqueio inteiramente. E quanta gente gosta de paradoxos, não é mesmo? De ficar preso numa roda de hamster, paradoxalmente, olhando para as coisas que têm uma certa aparência, mas não são, achando algo que algo é de determinada maneira porque tem determinada aparência. E nisso, a nossa percepção se move entre ilusões e irrealidades. Como pode melhorar isso? E ele continua o texto. Tu podes questionar como isso é possível enquanto aparentares estares vivendo nesse mundo. Essa é uma questão razoável. Contudo, tens que ser cuidadoso para compreendê-la realmente. Quem é o tu que está vivendo nesse mundo? O
O espírito é imortal. E a imortalidade é um estado constante. É tão verdadeira agora como sempre foi e sempre será, porque não implica em absolutamente nenhuma mudança. Não é um contínuo e nem é compreendida por ser comparada a um oposto. O conhecimento nunca envolve comparações. Essa é a sua principal diferença em relação a todas as outras coisas que a mente pode aprender. Nossa, esse capítulo realmente, esse item realmente está fortemente abalando as estruturas do nosso sistema de crença. Vidas para quê, se você já é imortal? Qual é a função do ego? Por que é tão difícil soltá-lo? O que se requer para soltar? O que acontece se a gente solta o ego? O que a gente espera que aconteça? O que a gente acha que vai acontecer, que não vai? O que a gente não acha que vai acontecer e que vai? Se a gente soltar o ego e se voltar para essa imortalidade da gente, para esse conhecimento próprio da gente, que a gente se separou, dá uma sensação de vou largar tudo e ver o que acontece. E o que pode surgir disso? O que mais é possível? Eu, eu vou deixar essa reflexão por aqui. Espero que tenha sido uma contribuição para vocês. Se contribuiu para vocês de alguma maneira, se você gostaria de deixar algum comentário com a sua percepção, deixa aqui. E o que mais é possível agora. Um forte abraço e até a próxima.